Dois. Olá, bem-vindos ao canal Roteiros à Ave. O canal Roteiros à Ave, ele tem como finalidade dar vida aos anunciantes da plataforma Roteiros à Ave, para que as pessoas possam ver que realmente os anunciantes estão conectados aos nativos, aos prestadores de serviços locais. E hoje, no podcast de hoje, a gente vai estar falando sobre trilhas, natureza e desenvolvimento sustentável em Búzios. Eu estou com um convidado, um amigo também. Matheus, seja bem-vindo ao podcast Roteiros à Ave. E eu queria começar, Matheus, você contando um pouquinho da onde você foi criado, um pouco da sua essência com Búzios. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Rafael. Queria agradecer a oportunidade aí de dar voz para nós, condutores ambientais, o pessoal que trabalha, os profissionais da área do turismo ambiental. É, um tipo de turismo que hoje tem uma enorme demanda, mas que tem muito pouco profissional se dedicando exclusivamente a isso. A gente tem muitas áreas, muitas unidades de conservação. Então, a gente recentemente teve um curso, formamos vários condutores pelo INEA, juntamente com a prefeitura, mas a grande maioria não tem esse foco, né, no meio ambiente. Está focado em trabalhar em inúmeras outras atividades, passeios, enfim. E a gente fica um pouco. A gente acaba não atendendo essa demanda e não tendo profissionais dentro das unidades fazendo um trabalho e, obviamente, junto com isso, podendo fiscalizar, né, fazer aquele controle. Bacana, isso é muito importante. E como é que surgiu, Matheus, o seu aproximação com trilha? Foi desde novo? Conta pra mim assim, o início seu lá com trilha, como é que você começou a ver que isso poderia ser uma atividade profissional? Bom, eu peguei essa fusão entre o Búzios antigos e o Búzios moderno, né? Então a gente encontrou ainda muita coisa preservada e muita coisa sendo construída. Então, nesse momento, eu tinha a possibilidade ainda de visitar lugares que ainda estavam muito preservados, eu tinha esse contato com a natureza, era uma coisa que era muito normal para nós buzianos desde criança. Então, pegar uma trilha para ir para um pesqueiro com meu pai era uma coisa muito comum, muito rotineira praticamente. Então, a gente tinha escola, mas quando não tinha aula, férias, aquela coisa toda, a gente saía para desbravar, conhecer lagoa, trilha, andar pelo costão, conhecer as prainhas que estavam escondidas. Então, essa habilidade que a gente tem para andar nas pedras, para conhecer lugares e segredos dos lugares, assim, está muito ligado a esse vínculo, esse cordão umbilical que a gente tem lá no passado, desde quando a gente é moleque, né? Eu me identifico muito com isso também. A gente é mais ou menos da mesma geração. Eu lembro, a gente te via Uhum. bastante ali na Rua da Brava. Então eu tenho bastante recordação da gente aqui em Búzios, né? Por você estar sempre por ali. E dentro dessas trilhas, Matheus, conta pra gente assim, quais são as primeiras trilhas que você começou a fazer, que você tem na sua lembrança, assim, que era da sua rotina? Então, eu visitava a praia onde eu cresci é a Praia do Canto. Então a primeira trilha assim que eu fiz foi tartaruga, foi Canto Tartaruga. Mas a gente fazia muito travessia pelo mato, a gente passava muito pelo mato quando ainda era tudo lagoa, aqui entre o centro e a Praia da Foca e Forno. A gente passava pela Lagoa da Ferradura, ela era muito maior. Hoje em dia boa parte dela foi aterrada, quase que a gente perde ela para novas construções, inclusive boa parte dela é loteada. E hoje a gente tem aí um projeto para para transformar essa lagoa num parque. Eu acho a ideia maravilhosa. A Eu acho Lagoa da a Ferradura Lagoa que da você fala, Ferradura. né? São esses dois lugares onde que eu lembro que eu tenho assim muitas lembranças de infância, né? Era um lugar que eu colhia pitanga, era lugares onde eu passava para ir pular da pedra, Pedra Lisa, né? Que é aqui na Praia dos Amores. Eram lugares que a gente ia quando era molequinho, adolescente, né? E, Matheus, o que que significa assim para você se representar a trilha local assim? Porque eu te fiz uma pergunta da minha infância, a rotina de trilha que eu fazia muito era a travessia da Azeda para João Fernandes. Era praticamente diariamente no verão eu fazia junto com os meus amigos.
e eu até fiz esse convite aí, te mandei uma mensagem no domingo, porque eu fui fazer esse domingo essa trilha, fazia alguns anos que eu não fazia essa trilha, e eu tive um problema nessa trilha, né? Porque apesar de ser uma trilha que eu conhecia muito bem, ela tem um nível de dificuldade ali na altura do rala-barriga ali, que a pessoa que estava comigo acabou não querendo passar pelo rala-barriga. Eu fui tentar uma outra alternativa e te confesso que a mata estava muito fechada. Eu me machuquei bastante a perna por tentar adentrar uma área que não estava sinalizada, antigamente era sinalizada. Então, diante dessa dificuldade que eu passei, eu comecei a ver como é importante a gente dar visibilidade para, digamos assim, uma proposta de ordenamento para essas trilhas. E você, como nativo, eu acho que você representa muito bem os trilheiros aqui. E qual o sentimento você tem de ser um nativo que representa as trilhas? Então, eu sei que existe uma necessidade, assim como eu estava comentando com você sobre a gente ter esse hábito durante a infância, né? A gente cresceu e a gente hoje tem família, cuida dos nossos filhos, das coisas, e todo mundo foi cuidar da vida e acabou que abandonou as trilhas. E a gente não tem uma nova geração hoje fazendo a mesma coisa que nós fazíamos quando éramos criança. Então as trilhas elas estavam marcadas tanto pelos pescadores que mantinham aquela tradição de ir para o costão pescar, quanto pelos seus filhos que iam e frequentavam os lugares para atravessar de uma praia para outra. Era um hábito, era muito comum. E a gente passou a infância conhecendo o terreno, conhecendo a tipo de rocha, como é que ela se comportava, a gente pisa, ela é aderente, ela não é, ela é porosa, ela se quebra, onde é que ela é mais firme. Então a gente vai com o tempo reconhecendo, fazendo aquilo ali parte de um conhecimento que você tem dentro de você desde criancinha. Então você conhece qual é a pedra que se quebra, você olha para ela e você sabe, olha, essa pedra aqui, ela tá esfarelando, ela quebra. E depois a gente fazendo curso e lendo e procurando na literatura, né, falando sobre geologia do lugar, a gente descobre que aquelas rochas são rochas sedimentares e que aquelas camadas superiores são as camadas mais recentes. Então elas são mais areníticas. Então elas se desfazem, ou seja, a pessoa tem a aparência de rocha, mas você se segurar nela, ela pode vir um pedaço em cima de você e você cair de um lugar muito alto. Então, assim, a trilha que você fez atravessando da Azeda para João Fernandes, ela tem pontos críticos e ali o pescador automaticamente criou uma rota de fuga para evitar aquele trecho. Algumas pessoas tinham habilidade para fazer o rala-peito, que eu, você e um monte de gente fazia quando era moleque. Até hoje eu consigo fazer, mas evito, principalmente quando eu tenho companhia. E a gente tinha uma saída, a gente tinha um contorno. E foi justamente lá, né, a rala-barriga, que eu tive esse problema. O que aconteceu? Para não passar pelo rala-barriga, né, eu fui tentar passar por cima ali e tem uma escalada, né, uma leve escalada, que quando eu subi, eu cheguei numa parte mais arenosa que eu não tinha como voltar. E a pessoa que estava comigo não conseguiu subir e eu também não conseguia voltar. Então eu tentei me adentrar por cima da trilha, que estava totalmente fechada, e de repente eu me vi no meio da mata sem conseguir, digamos assim, encontrar um caminho que eu saísse dali. Então eu tive que voltar e correr o risco de fazer a escalada reversa sem nenhum tipo de corda, sem nenhum tipo de apoio. Aí, Matheus, eu senti nesse problema, eu te falo que ali eu senti um risco de vida. Eu vi que eu poderia estar tendo um problema sério e me abriu um alerta como é importante essas trilhas serem estruturadas de alguma forma para prover mais segurança. Porque eu, como nativo, corri um risco. Eu estou com as pernas todas machucadas por causa de tentar adentrar as trilhas. Fico imaginando um turista. E aí eu te pergunto, o que você acha que, nessa trilha especificamente, o que poderia ser implementado para garantir uma segurança, uma estruturação? Qual rotina que você acredita que tenha que ser feita para a gente manter essas trilhas seguras? Bom, aquele trechinho ali em especial, que fica ali naquele canalzinho, que é o Rego da Azeda, que a gente chama, né?
E aí depois tem um rala-barriga, algumas pessoas chamam de rala-peito, outros chamam de rala-barriga. É o trechinho mais complicado dali. Um pouquinho mais à frente tem um outro trecho também que pede uma atenção, mas não tanto quanto esse em especial. A princípio ele tinha uma trilha, você subia, era uma encosta, mas lá não tinha corda, não tinha nada. Quando a gente é criança, a gente não vê problema em nada, a gente sai andando tudo. Quando a gente fica mais adulto, a gente começa a ver mais dificuldade. É uma trilha que é maravilhosa, é um lugar especial, cheio de coisas. Inclusive tem umas piscinas lá naturais que são uns buracos assim bem fundo, muito legal. E eu gosto muito de fazer ela, mas eu me limito a levar pessoas, não levo gente lá. Normalmente eu levo um amigo, vou com alguém que tem habilidade, que eu já conheço que tem habilidade, e para fazer ela. Agora, é uma trilha que, se estruturada, limpa, se faz uma limpeza, cria um caminho mais facilitado, dá para muita gente fazer, conhecer, sem correr risco algum, porque você tem essa possibilidade de você evitar os pontos mais difíceis e fazer caminhos mais fáceis. Você pode começar desde lá onde tem aquela grutinha, logo que você dobra na ponta da azedinha, e você já começa a subir se quiser. Mas é uma passarelona de pedra que você chega até o rego. Do rego é onde que você vê que o obstáculo aparece na sua frente, e aí você opta por subir pela vegetação ou tentar fazer o rala-barriga. Foi justamente nesse ponto que eu confesso que eu corri um risco muito grave ao tentar adentrar e a trilha está totalmente fechada. Porque você tinha uma certa familiaridade com o lugar, você já fez aquilo ali na infância. Só que depois de um certo tempo, depois de muito tempo sem fazer, a gente acha que ainda consegue e a gente descobre que ou é diferente, ou mata tempo, ou você tem uma preocupação extra, que é um amigo que está com você, né? Enfim. Então você tem que ter toda uma preocupação. É um roteiro que eu evito fazer. A gente está muito restrito a poucos roteiros que dão condições de você fazer um trabalho cômodo para o turista. Então a gente tem Ponta do Pai Vitório, Serra das Emerências, Ferradurinha, né? Que são esses roteiros mais facilitados. Apesar de eu ter versões hard de alguns deles, né? Eu tenho mais pesado, eu tenho circuito, eu tenho bate e volta, que é aquele que a gente faz o mesmo caminho, ida e volta, e aquele que a gente vai por cima, volta por baixo, vai pelo costão. Eu estava vendo lá no seu site, eu até contei quantas opções que você tem de roteiro, eu vi que são 24 opções. Uhum. Assim, eu queria dar um olhar especial para as trilhas, porque é uma qualidade de vida que traz para o turista muito boa. E você que vivencia nessas trilhas, existe algum tipo de acompanhamento? A administração pública, o executivo, ele tem estruturado, ele tá presente nessas trilhas? Vocês têm apoio? Como é que você vê essa questão aí da estruturação das trilhas? Então, por experiência, né? O que que a gente ouve do turista? Quando o turista procura trilha, as pessoas empurram o produto-chave da empresa, que é a escuna, que é, né, o proprietário da agência, ele tem uma escuna e normalmente pega grupo e as pessoas estão pensando no volume. E quando a pessoa pergunta por trilha, a pessoa fica empurrando um outro produto. Isso os próprios clientes vieram me contar. E a pessoa falou que precisou gritar, dizer que ela queria trilha. Então hoje nós não temos alguém, uma agência especializada em trabalhar com trilha. Se a gente tem uma agência especializada em trabalhar com trilha, como a gente já viu empresas que trabalhavam mergulho aqui, trabalhavam especificamente com mergulho, a gente vai trabalhar muito bem, porque as pessoas vão ter ali uma loja, uma referência. Então, é essa de grande dificuldade de fazer movimentar, porque as pessoas dão prioridade para um produto que é o produto da casa e aquela coisa, e às vezes não estão dando bola para o que o próprio hóspede ou cliente quer. Entendi. Digamos assim, a plataforma Roteiros à Ave, ela tem como missão também ser uma agência diferenciada. E principalmente depois dessa dificuldade que eu passei lá nessa trilha, eu vou fazer movimentos mais direcionados para a trilha. Te ouvindo aqui a questão a necessidade de uma agência dando apoio para as trilhas. Soma, né? Ou seja, quando você tem uma agência que trabalha
o seu produto, quando o cliente procura, ele realmente entrega o produto que o cliente está procurando, agrega. A gente paga boas comissões, a gente tem um preço neto, a gente leva, a gente passa o horário, a gente passa tudo, eles mandam a ordem de serviço para a gente, a data. Agora, por exemplo, eu tenho para o início do mês, agora eu tenho uma trilha, vou levar dois clientes estrangeiros e trabalhamos bem. Então, assim, não é que as agências não nos ajudam, elas nos ajudam. Mas a grande maioria sempre está dando prioridade para um produto que é o produto da casa. Mais comercial ali, né? É, alguma coisa que é deles, que é do patrão, que é do dono da agência, enfim. E aí a trilha realmente fica... Não, a gente não está culpando o proprietário por vender o dele e não vender o nosso, né? A gente não... Não, assim, tudo uma questão do capitalismo, a questão comercial das coisas. Exatamente. Eu até tenho uma missão na plataforma, tentar fazer um pouco do tradicional. Mas mudando assim um pouco do assunto da estruturação das trilhas, tem uma história muito interessante que hoje um dos pontos turísticos, falando de trilha, mais divulgado em Búzios é a Ponta do Pai Vitória. Sim. Mas ela nem sempre foi conhecida. Quando que você conheceu a Ponta do Pai Vitória? Como é que foi a sua história do início lá? E o que você acha o futuro do Pai Vitória, da visitação lá? Até mesmo porque tem uma obra de estruturação lá. Fala um pouco pra gente do que você viu, o passado e o futuro da Pai Vitória. Olha, eu de pequenininho, né? A gente nasce num lugar como Búzios e você passa a conhecer os lugares. Cada primeira vez que você vai num lugar, você arregala o olho, né? Você fica, nossa, pequenininho, você já fica, nossa, olha a Praia da Foca. Primeira vez que eu visitei a Praia da Foca. Primeira vez que eu fui no Forno, nossa, olha a Praia do Forno. Lagoinha, nossa. Então, cada vez que você vai a primeira vez em algum lugar, e eu tive essa experiência ao longo toda a minha infância. Agora, houveram lugares, por eu ter tanta opção aqui próximo ao centro, que alguns pontos da cidade eu fui conhecer depois de adulto, 23, 27 anos, porque eu tinha tudo aqui no centro. Eu tinha ferradura, eu tinha azedinha, brava, saía para surfar, saía para fazer snorkel em João Fernandes, trabalhei muitos anos em João Fernandes, com aluguel de equipamento de mergulho, levava as pessoas para conhecer o Recife de Coral. Então eu trabalho com turismo desde que eu me lembro que eu sou gente. Então, a Ponta do Pai Vitório foi o que me deu essa mesma sensação da infância de conhecer um lugar quando eu vi pela primeira vez já adulto. Eu falei, não acredito que isso aí seja em Búzios. Inclusive foi uma foto do Rubens Lopes. O Rubens Lopes, que é fotógrafo, meu amigo. Queria até mandar um alô para ele. E foi uma foto dele que mostrou. Eu falei, não acredito que isso aí é em Búzios. Cara, é em Búzios mesmo? É, cara, lá na Rasa. E eu falei, vou lá. Peguei a van e fui lá para procurar esse lugar. E fui lá para conhecer e subi na encosta. Nem conhecia aquela subidinha que os próprios quilombolas tinham, né? Conhecimento que existia ali. Eu não sabia. Passava direto toda hora pelaquela entradinha. E fui pela encosta e subi, não acreditava. Cada patamarzinho que a gente tinha na encosta, você olhava, nossa, nossa, nossa. E era aquela emoção de você ver um lugar pela primeira vez, com aquela beleza, aquele lugar. E eu cheguei em um dia que a água estava clarinha, cara, que é uma coisa rara. Eu fui bem em pleno verãozão mesmo, que é quando entra uma água bem clara. Nossa, estava muito lindo mesmo. Eu ainda não conheci o Pai Vitório, mas por fotos a gente mais vê. Então, realmente, eu quero ter essa sensação de ir lá a primeira Vai vez, gostar muito. entendeu? Eu estive junto com a Sankofa, que é o pessoal que faz um trabalho cultural lá na Rada da Marta e da Cione. Elas me levaram para conhecer o Mangue de Pedra, que eu também não conhecia. Uhum. Então, assim, essa trilha que eu fiz com elas me apresentaram, é fantástica. Eu também gostei muito e foi essa sensação. É uma coisa, primeira vez que você vê ali, é uma estrutura de natureza diferenciada, ela tem uma energia. Ali existe uma energia Com certeza. muito bacana, entendeu? Agora, o futuro, como você tinha comentado, o futuro da Ponta do Pai Vitória. As pessoas falam, vocês divulgaram e tal, e fez essa explosão no lugar. Eu falei, olha, se não fôssemos nós, seriam outras pessoas. E eu acho que eu pelo menos, acompanhei a infância de muita gente aqui em Búzios, e a gente recebia educação ambiental. E nós estamos sempre alertando. A gente vai lá, trabalha, mostra o lugar,
mas a gente também conscientiza. A gente fotografa, a gente fala sobre o lugar, só que aí vão pessoas que vão por conta própria, e essas pessoas elas não passam, né, pela orientação de um profissional. Elas simplesmente pegam e vão. Então, se você não colocar um controle lá, você acaba sendo muito permissivo. E as pessoas, elas, bebeu uma cervejinha, fica com preguiça de levar as latas lá para cima. Tem uma escada, às vezes passa com criança, é uma senhora que tem sobrepeso, é uma mãe que está com o bebê no colo. E às vezes, por segurança, libera uma bolsa cheia de lixo na vegetação. Então, assim, é um lugar lindo, mas que muitas vezes não é respeitado pelos frequentadores e muitas vezes por uma questão de segurança acaba fazendo com que as pessoas tenham esse comportamento, né? Você está com a mão ocupada, você tem que subir, não tem segurança, não tem um corrimão, né? Eu já vi pessoas, mulheres grávidas ali quase caírem, pessoas com sobrepeso também quase caírem. Você depois colocaram fizeram uma escada improvisada com os pneus, funcionou bastante até certo ponto, depois tem uma parte que não tem. Então, assim, eu acho que sim, a Ponta do Pai Vitória precisa de uma estrutura, dada a quantidade de pessoas, o tamanho do fluxo de visitantes que tem no lugar, principalmente nos fins de semana. Fim de semana, no domingo, mais que nada, é quando realmente fica muito cheio de gente lá. E aí tem música, tem caixinha de som, tem muita bebida, né? A comunidade frequenta o lugar. Então, realmente é um lugar que precisa de uma atenção. Recebe muitas excursões também, chegam ônibus, então sobe aquela galera lá no Mirante, em um lugar que não tem um estudo de carga. Então tem que ter um trabalho, tem que fazer um levantamento, pegar informações sobre o lugar. Acabei de falar com um engenheiro responsável pela execução da obra, acabou de falar para mim, me explicou uma série de pontos, né, que eu estou num grupo aí que está organizando uma manifestação em prol da preservação da Ponta do Pai Vitória com suas características originais, mas que também tem que refletir, ou seja, eles querem trazer para um debate, né? Refletir sobre o que significa, o que simboliza a Ponta do Pai Vitória geologicamente, culturalmente, ambientalmente e, obviamente, turisticamente. Então tem que se levantar uma série de pontos para a gente chegar numa conclusão, num denominador comum sobre o assunto, né? Isso é muito importante. Eu acredito que tenha também que ser debatido a possível uma taxa ambiental específica para o cuidado dali. Lixeira, banheiro, né? Fiscal, uma pessoa que fica lá embaixo olhando, não pode deixar lixo. Essa fiscalização, eu vejo que existe muitas associações aqui que buscam, digamos aqui, ter o acesso e a prioridade para a prestação do serviço. Então, eu acredito também que lá teria que ter um controle, uma fiscalização para ver quem vai explorar os serviços de trilhas ali, garantir que o guia seja credenciado, esteja cadastrado no município. E falando de guia, Matheus, você não é guia, né? Eu sou condutor de visitante. Conta um pouco quem te formou, como é que foi essa formação, então, como é que iniciou essa... Eu venho trabalhando como condutor local já há bastante tempo, há mais de 10 anos. Vim fazer o curso agora com a prefeitura, lutei muito para a gente conseguir um curso aqui em Búzios, porque sempre a gente era obrigado a ter que ir para Cabo Frio, né? E por questão de mobilidade acabava com problema para chegar, horário, e ali eles eram muito rígidos, né? Nessa questão de assiduidade, aquela coisa toda. E eu acabei não fazendo. Até cheguei a participar, fiz prova e tal, mas nessa provinha eu quis ver a prova, eles não me autorizaram a ver a prova, eu queria saber o que eu tinha errado, não me deram a prova para eu ver. Eu falei, como é que vocês me reprovam e não me permitem ver o que eu errei? Eu quero saber o que eu errei, porque se eu for fazer uma prova nova, eu não quero errar de novo. Então eles não me deixaram ver. Não sei se foi por uma questão política na época, enfim. Mas também não me preocupei, continuei trabalhando, ninguém pegou no meu pé. E hoje tive a possibilidade, o Ricardo Roat, que hoje faz parte da Secretaria de Turismo junto com o Weber, me chamou a pedido de Weber para a gente montar uma turma e a princípio a nossa intenção era formar uma galera local, sem formação nenhuma.
Pegar e formar o pessoal daqui que não tivesse formação em guia. A gente não conseguiu, infelizmente, a gente não conseguiu pessoas interessadas em trabalhar nesse setor e a gente conseguiu os próprios guias. Então, os guias vieram fazer o curso. Algumas pessoas que nem queriam trabalhar, mas por curiosidade vieram participar. A gente formou uma turma de mais ou menos 40 pessoas. Mas essa turma foi qual a data que vocês fizeram? Foi com apoio da Secretaria Foi com apoio da Secretaria de Turismo e o INEA. A Secretaria de Turismo conseguiu todas as disciplinas, digamos assim, os professores, aquela coisa toda, conseguiu reunir todo mundo e aí vieram alguns professores do INEA e aí teve esse reconhecimento por parte do órgão, né, para dar essa legitimidade para a gente poder fazer o curso. Uma vez que tivesse todas as matérias, né, as disciplinas ali que eram necessárias, oficializava o curso e partia para as aulas. Fizemos as aulas, demoraram acho que 3 meses, com 3 aulas semanais. Foi muito legal. É um curso, então, de 3 meses e após esse curso vocês ganham alguma credencial? A gente tem uma credencial, carteirinha? inclusive a gente está aguardando a chegada dessa credencial. Mais uma dessas questões burocráticas lá de dentro, o rapaz que vinha dar aula para a gente foi afastado, aquela coisa toda, mas parece que o material para ser impresso já está na mão, já está na Secretaria de Turismo, falta só um espaço e um momento para a gente fazer essa cerimônia de entrega. A gente está aguardando. Eu estou ansioso porque o verão está chegando. Ah, bacana. E aí tem uma curiosidade, porque a gente, como a Ponta do Pai Vitória não faz parte do Parque da Costa do Sol, a gente está inibido de trabalhar lá. E é um dos lugares que eu, nesse tempo todo, eu venho trabalhando. O Pai Vitório não faz parte? Ponta do Pai Vitória, Manga de Pedra não fazem parte do Parque Estadual. Ela faz parte de alguma Nem área de mesmo o reserva? Quem cuida da parte de proteção ambiental? Essa é uma APA municipal. Obviamente que o INEA tem jurisdição ali também, por ser uma área de interesse ambiental, mas como condutor eu não estou autorizado a trabalhar ali naquela área. Entendi. E aí a gente estava solicitando, né? Como é parte do nosso território, eu sou caiçara e a gente tem um monte de gente quilombola também, que quer trabalhar essa questão do turismo de base comunitária, a gente queria que a prefeitura emitisse uma autorização para que condutores formados pelo INEA, até porque dentro do currículo do curso, a gente teve aulas sobre o Mangue de Pedra e a Ponta do Pai Vitória. E você que vivencia as trilhas, como que você enxerga a possibilidade de fiscalização da exploração turística por profissionais credenciados? Como que poderia ser feito na prática? Eu acho que a gente precisa ter organização. Mais do que ficar pegando no pé de quem está trabalhando ilegal, seria os profissionais terem maior atuação, né? Por exemplo, se eu vou ficar pegando no pé daqui e dali, isso vai queimar minha imagem, eu vou ficar levando isso para mídia e tal. Então, assim, só tem treta nesse lugar, eu quero só curtir turismo, eu não quero treta. Então, eu acho que a gente tem que focar em oferecer um trabalho legal, fazer um trabalho profissional, atender bem o cliente, todo mundo padrão, todo mundo tendo informações sobre aquele lugar, sobre aquele atrativo, curiosidades, né? E a gente tem um grupo, né, que a gente formou o grupo da turma que se formou em Búzios, então a gente está sempre postando coisas curiosas, levantando questões e tal, e as pessoas vão absorvendo ali, os alunos vão absorvendo aquelas informações e levam. Na hora que vai entregar uma experiência para o turista, a gente pega aquilo tudo e leva para o turista, contextualiza tudo, como é que aquela trilha surgiu, como é que aquelas rochas foram parar lá em cima, esse cacto, por que tem esse cacto aqui, por que vive essa espécie, enfim. Obviamente que a gente encontra também alguns impactos com os quais a gente acaba tendo que conviver. As pessoas perguntam, cadê os animais? A gente não vê animais em algumas unidades de conservação. E eu falo, olha, adotaram hábitos noturnos, a gente está numa zona urbana, é um fragmento de parque, então aqui eles atravessam, acabam sendo atropelados, enfim. A gente agora parece que teve uma aprovação de uma lei para fazer corredores verdes, viadutos verdes, essa coisa toda, e eu acho que vai ser muito interessante, vai ajudar bastante a que várias espécies possam sobreviver atravessando ruas aqui, né? A gente, no verão...
A Ponta do Pai Vitório, digamos que há alguns anos atrás, ela era uma das trilhas secretas de Búzios, que Sim. eu sei que você, conversei também com o Luiz Palense, existe trilhas que eu não conheço e pela variedade, lá são 24 opções de trilhas que você tem, dentre essas trilhas, digamos hoje, que não tem que ainda são secretas, tem alguma especial que você vê um potencial dela ser referência também, que ainda não é descoberta? Alguma trilha especial que você viu, o mesmo potencial que o Pai Vitório está tendo? Que seja secreta ainda hoje? Olha, a gente tem dentro da APA do Pau Brasil, a gente tem um monte de trilha que são trilhas que levam até alguns pesqueiros. Então, assim, geologicamente falando, são trilhas maravilhosas. Você chega, você encontra formações de pedras, são gnáises gigantescos, aquelas rochas parecidas às rochas que tem no Pão de Açúcar, as praias do Rio de Janeiro, né? Elas ficam mais na parte continental de Búzios. A gente tem outro tipo de rocha aqui na parte peninsular. E, pô, são lugares maravilhosos. E muitas vezes a gente passa e não sabe que a trilhinha está aqui, ela não está demarcada. Inclusive, eu acho até que é mais seguro, porque como não tem fiscalização, não tem controle, as pessoas vão por conta própria. E você diz, olha, aqui tem uma entrada. A pessoa entra e pode pegar um mar bravio, pode pegar uma maré cheia, com ondas grandes. Às vezes o mar, ele nem tá bravo naquele dia, mas as séries continuam vindo com intervalos maiores, mas aquela ondona vem e a pessoa é pega distraída. Então é esse tipo de preocupação que nós que trabalhamos com isso temos, né? De não levar, não incentivar as pessoas a irem por conta própria. E eu acho isso muito importante, por isso que eu perguntei a questão de como fiscalizar, porque a gente teve aí uma brasileira que, por coincidência, também tinha uma foto lá na Ponta do Pai Vitória, que parece que foi fazer uma trilha na Indonésia, se eu não me engano, e perdeu a Sim, vida sim, numa trilha. Você chegou a ver que ela tinha uma foto lá no Pai Vitória, ela sim. sempre procurava. Então, assim, a gente não quer de forma alguma que aconteça uma fatalidade. E diante do risco que eu passei numa trilha que eu fazia com frequência, eu sei que o ordenamento das trilhas, o mapeamento das trilhas aqui em Búzios é muito importante. Os níveis de dificuldade das trilhas, né? Por exemplo, tem trilha que, por eu fazer com muita frequência, eu faço tranquilo. Algumas clientes vêm fazer comigo é, durante um tempo, depois elas param por uma questão de trabalho, alguma responsabilidade que ela tem, foi estudar, foi fazer alguma coisa, e elas voltam depois de muito tempo, e aí você sente que elas estão ofegantes, você sente que elas realmente pararam e pararam mesmo. Então a gente nota que as pessoas, quando fazem esse intervalo muito grande, elas perdem essa resistência, elas ficam ofegantes na trilha, não aguentam subir. Então elas têm que voltar gradualmente. Elas têm que fazer trilhas mais leves e gradualmente subindo. Eu criei um padrãozinho de cores e aí eu coloco ali as características da trilha de acordo com a cor. E aí você tem o nível de dificuldade, o nível de esforço, o nível de exposição ao sol, a idade que você pode, né, fazer, uma questão de responsabilidade. Então a gente eu pelo menos criei esse padrão e oriento as pessoas que vêm fazer trilha comigo com base a esse padrão. Eu não sei outros profissionais em Búzios, mas eu dentro do meu grupo do curso, eu falo, ó, galera, se vocês quiserem utilizar isso aqui como referência, fique à vontade. Eu acho que ajuda bastante. Então sempre tento colaborar com a galera, porque comigo funciona, é muito eficiente esse padrãozinho, as pessoas vão já sabendo o que vão encarar, elas se propõem a fazer a trilha de acordo com a própria resistência, com o autoconhecimento que ela tem, né? E funciona bastante. Por exemplo, agora para o fim de semana, para o domingo, eu tenho uma trilha para o Furô. Então ali a gente tem uma série de obstáculos. Então eu coloco tudo ali, especificado, todo o trajeto, faço uma narrativa de todo o trajeto, como é que a gente vai fazer, a duração, os níveis de dificuldade, eu coloco lá as bolinhas de acordo com a cor e boto a informação do lado. Então as pessoas sabem tudo. Eu passo tudo informação. Você me convidou para participar de uma trilha que foi organizado, um evento organizado pela prefeitura, que lá eu vi que a gente contou com o apoio de 3 salva-vidas, né? Guarda-vidas, sim. Guarda-vidas.
E foi um evento muito bacana. Uma trilha que eu também não conhecia, que é a trilha do Forno, né? Essa trilha, ela estava fechada. Conta um pouco daquele evento, como é que foi, e aquela trilha lá, o nível de dificuldade É dela uma para trilha você. que ela existia, já existia uma trilha antiga de pescador. O pescador ia para o forninho, a partir dali do forno, e entrar por aquela trilha. Eu desconhecia, tinha, não tinha informação dessa trilha. E quem sabia era Gilberto, falecido Gilberto aqui do centro, que era um que frequentava muito a Praia do Forno, conhecia aquela trilha e ela sempre estava com muito capim colonial na frente. Então a gente passava e ia para uma que fica logo do lado, que é a do Ilha do Juca, o Pesqueiro do Juca. A gente via o forninho, a gente tinha vontade de ir lá, mas a trilha que a gente usava para chegar lá, a gente vinha a partir da Brava. Tinha aquela trilhona que levava a gente lá. Inclusive, não é nem a trilha que hoje a gente usa. Ela passava no encontro entre a base dos dois morros. Agora ela passa um pouquinho mais acima no morro, por dentro do capim colonial. E capim colonial aqui atrapalha bastante a gente na trilha, porque ele cresce com muita facilidade. Eu vi e vocês também fizeram um trabalho lá de replantio, né? Nesse dia. É, o replantio e o combate ao capim colonial, como é que a gente pode estar combatendo? Você poderia falar, porque tem pessoas que nem sabem o que que é capim colonial. Você poderia falar o que que é, qual o impacto dele, os danos que ele pode causar e como que ele poderia ser combatido? O capim colonial ele é um capim africano, né? Ele foi trazido para cá para servir de pasto para o gado. E ele tem uma dispersão de semente muito forte. Muitos pássaros acabaram gostando da sementinha, que é quase um gergelim. Então, muitos pássaros nativos daqui, eles passaram a se alimentar dele. E eles levam, a semente também voa. E ele tem um ciclo. Ele sai verdinho, cresce, quase 2 metros de altura, porque você caminha, às vezes eu tenho 1,78 m e ele fica em cima de mim, às vezes eu desapareço na trilha. Então, assim, é um capim que cresce muito e ele começa a secar. Nisso que ele começa a secar, evapora a água e fica a gordurinha que ele produz, né, natural da planta, ela fica ali. E aquilo ali é super inflamável. Qualquer coisinha, um caco de vidro que bate um sol, a folhinha que fica roçando, né, que faz aquele foguinho que a gente faz com um gravetinho, ele faz aquele mesmo movimento ali e acaba ele próprio pegando fogo. Então se alastra com muita facilidade e à medida que ele vai pegando fogo, todo ano tem um incêndio, por exemplo, na ferradura. Todo ano tem incêndio. Então cada vez que ele pega fogo, ele avança um pouquinho sobre a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é super resistente ao incêndio, mas se todo ano tem, ela acaba sucumbindo. E aí, à medida que vai avançando, quem toma conta é o capim colonial, que tem esse ciclo e para ele dá no mesmo. Tanto que depois que pega fogo, no mesmo lugar que estava lá só o carvão, começa a sair folhinha de novo. Ele é muito resistente a fogo. Então, se eu entendi, uma maneira de combater o capim colonial é incentivar o replantio da Mata Você Atlântica. tem que tirar a raiz tirar a raiz, plantar árvores. O que acontece? Ele tem um crescimento muito rápido. Se você plantar uma muda pequena, ele cresce e engole aquela planta e o vento, ele tem as folhas, elas são serrilhadas, ela tem uma serrinha nas bordas. Então ela vai arrancando as folhas acaba matando a planta, literalmente. Então assim, ela não resiste muito, a não ser que tenha um manejo. Se você ir lá naquele ponto e fizer um trabalho de cuidar, de não deixar sair novos brotos de capim, você vai ver uma planta crescer forte. E você tem que adubar legal para ela vir forte e tal, aquela coisa toda. Porque nós estamos aqui num lugar que no verão pega muito sol. Se você abandonar a planta, ela vai secar. Ainda mais depois que você tirou de um lugar para colocar em outro. Trocou de terra, aquela coisa toda. Tem que ir lá molhar, entendeu? Tem um acompanhamento bem delicado que tem que ser feito ali. Exatamente. E a questão do combate ambiental. Eu sei que você é uma pessoa ambientalista. E como que tá assim, os movimentos referentes ao meio ambiente aqui, ao combate do capim colonial? Existe um grupo que vocês tinham... Parece que vocês estão também movimentando uma associação de trilheiros. Nós a princípio temos esse desejo de formar uma associação. O que a gente está esbarrando é com a indisponibilidade das pessoas em estar ali para formar
formalizar, né? Procurar o cartório. A gente até pegou, juntamos dinheiro para a gente fazer toda essa papelada e tal, mas aí começa a aparecer trabalho, as reuniões acabam ficando desfalcadas, aquela coisa toda. Mas em si o grupo já é uma associação, não necessariamente você precisa estar formalizado. Para formalizar é para você prestar conta, aquela coisa toda, angariar recursos, aquela coisa toda. Mas se você quiser como grupo, né, você já pode atuar como ambientalista, fazer movimentos, enfim. Né? E isso a gente já vem fazendo, né? Isso a gente já está atuando, a gente tem um grupinho e planeja trilha, planeja uma limpeza, tem um movimento ambiental, a gente vai. Algumas pessoas não, por uma questão de opção política e tal, mas dentro do possível a gente está sempre fazendo um movimento. Matheus, eu vou te fazer uma última pergunta assim, para a gente estar dando nosso horário, mas essa questão aí como que você vê, qual é a sua expectativa hoje? Quais são as dificuldades e o que você acredita que vai acontecer com o futuro das trilhas? Você vê de forma positiva esse movimento? Como é que é a sua expectativa quanto ao futuro das trilhas em Búzios? Eu acho que a gente tem possibilidade de ser uma potência, né, nesse ramo, mas as pessoas não enxergam isso como o profissional que vive disso enxerga. Então a gente depende de pessoas que não têm essa visão. A gente viu a sinalização da trilha ser feita com material de plástico que se quebrou, ou seja, eu que sou profissional, que vejo, que sei que aquilo ali vai causar impacto, eu automaticamente, ou seja, na realidade eu acredito que todo mundo tem consciência de que aquele material que foi utilizado não era o ideal. Que o ideal é você utilizar realmente um material mais durável, que muitas vezes pode não ser nem digamos, tinta óleo. Pô, vamos usar tinta óleo? Vamos, mas vai ficar quanto tempo aquela tinta óleo ali? Vai ficar muito tempo. Agora, se você bota um PVC e um adesivo, ele vai se quebrar, vai se espalhar por ali. Então, eu acho que a gente tem um potencial gigantesco para explorar. A gente tem atrativos impressionantes. O que falta é estruturar. E o que a gente muitas vezes tem a gente está restrito a roteiros que a gente faz muito. Quando uma pessoa vem para cá, automaticamente você empurra a trilha da Ferradurinha. É linda, é maravilhosa, mas é uma trilha que você está vendendo há milhões de anos, enquanto outras que você poderia estar presente lá fiscalizando estão abandonadas. Então em mim me causa uma certa agonia saber que eu estou trabalhando em uma explorando a natureza aqui, enquanto outras estão desassistidas. Eu acho que a Lagoa da Ferradura, por exemplo, ela tem um potencial gigantesco como atrativo natural, mas você chega lá, ela está tomada de lixo. Então, assim, a gente precisa de planos pilotos. Vamos pegar a Lagoa da Ferradura e começar a fazer um projeto e trabalhar em cima dela e investir recursos nela? Vamos. A partir daquele plano piloto que a gente usou ali, a gente começa a usar as mesmas estratégias que a gente usou ali em outras unidades de conservação. E a gente padroniza, cria um padrão Búzios de trilha. Entendeu? Essa nossa conversa está me trazendo algumas reflexões, por exemplo, a importância de se valorizar os trilheiros e fomentar as trilhas é ter um cuidado especial com o meio ambiente, porque a partir de um momento que você está estimulando um trilheiro, tá ali, você está cuidando do meio ambiente. Ela não está ficando desassistida. Outro ponto também que eu acho bom dar destaque é como acaba sendo investir em saúde, porque é qualidade de vida. Então, você incentivando tanto a população local quanto o turista a estar fazendo trilha, ele está ali se cuidando, ele não está numa noitada, ele não vai ir para um hospital, não vai gerar violência de madrugada. Exatamente. A gente orienta os trilheiros a não consumirem álcool na noite anterior ao passeio, né? Mas as pessoas que vão por conta própria, elas muitas vezes levam bebida para dentro da unidade de conservação, o que é proibido. Por exemplo, lá na Praia dos Amores, na Ferradurinha, acontece muito isso. Rola churrasco, as pessoas vão para lá para beber, né? E é uma unidade de conservação, tem uma placa gigantesca lá dizendo que não pode. Mas como tem gente que vai, outros vêm e continuam fazendo, e fazendo, e fazendo, e a gente chega lá num lugar que é lindo, que é quando a gente
vem caminhando e quer encontrar a praia da Ferradurinha, e quando a gente chega lá é lixo, é lata, é garrafa. Então a gente sempre passa por esses embaraçosos, essas situações embaraçosas com o turista, né? Já que a gente está vendendo um passeio ecológico com uma pessoa e a gente encontra, é como se a gente não estivesse trabalhando, ou seja, vocês não estão cobrando das autoridades, vocês não organizam um mutirão entre vocês que trabalham disso, ou seja, nós não temos uma associação, a gente não tem uma galerinha que está focada em fazer esse trabalho. Entendeu? Galera, vamos montar aí toda semana uma limpeza? A gente não consegue fazer essa galera vir. Por isso que eu estava comentando com você a princípio sobre a dificuldade que a gente teve de juntar uma galera local sem formação de guia para fazer o curso de condutor. Ou seja, a intenção a princípio era formar pessoas nativas para essa função. Adolescentes, essa galera que queria um primeiro emprego, né? Essa galera que hoje em dia está procurando estágio, essa coisa toda, a gente formar essa garotada. E a gente não conseguiu, não desenvolveu esse interesse. Eu vou estar encerrando, Matheus, o nosso podcast e vou estar despedindo, agradecendo aqui as pessoas que estão inscritas no canal. E também vou deixar aberto para você deixar um último recado, entendeu? Então, ó, pessoal, obrigado aí por estarem assistindo a gente aqui no canal Roteiros à Ave. Agradeço também a presença aí do Matheus, está compartilhando com a gente aí a experiência dele. Trilha é sustentabilidade, é cuidar do meio ambiente, é saúde. E o que depender de mim para estar apoiando, fomentando mais a trilha no município, eu vou estar direcionando esforços para isso. E, Matheus, meu amigo, obrigado aí pela presença. Vou deixar aberto aí para você estar deixando algum recado, algum convite, alguma fala. Fica à vontade aí para estar falando. Bom, gente, eu tenho uma trilha agora no domingo. Todo domingo eu tenho uma trilha, né? E ela é focada em atender o público aqui da região. Então eu já tenho bastante pessoas no grupo que eu tenho no WhatsApp, são 430 pessoas mais ou menos. Obviamente que nem todo mundo vem participar, a gente chega a ter 20, 30 pessoas numa trilha e a gente tem vários níveis de dificuldade, a gente tem trilha para todos os gostos, dá para levar família, dá para levar filho, em algumas das opções que a gente propõe. E agora para esse próximo domingo a gente vai fazer a trilha do Ofurô, no dia 2 de novembro. Então, vocês estão convidados, entre em contato, meu telefone é o 22 997 53 0823. Se não memorizar, é só entrar lá no meu Instagram, que é o Bus Local Trilhas Oficial, tudo junto. E aí lá tem um telefone, tem um linkzinho na bio. Você tá com site também, né? Não, o site, como as pessoas estão usando muito celular, e ele não foi feito para você ver no celular, ele fica todo desconfigurado. Beleza. Mas na página na internet, se você abrir no computador, ele abre legal, fica bem bonitinho, bem formatado. Beleza, eu também eu tô ajustando com o Matheus aqui também a disponibilidade deles também na plataforma Roteiros à Ave. Então a gente vai estar criando mais anúncios ali com as trilhas dele, tentar ser o motor de reserva aí das trilhas também aqui no município. E tá à disposição ali também para quem for visitar a plataforma. Então, ele tem um Instagram dele, né? Búzios Local Trilha. Búzios Local Trilhas Oficial, tudo junto. E Búzios é local de trilha. Quer fazer trilha? Procura aí o Búzios Local Trilha. Beleza? É isso aí. Obrigado, Rafael. Queria agradecer você não só pela oportunidade de hoje poder falar aqui, mas pela oportunidade de estar lá na sua página, junto com tantas pessoas que você escolheu a dedo para fazerem parte dessa plataforma. Tá de parabéns, é uma iniciativa muito, muito legal, muito interessante. E essa questão de apoiar nós que somos profissionais do turismo ambiental é muito legal, porque nós vivemos de uma cidade que vive das belezas naturais, né? Nada mais óbvio do que estar aqui lutando para preservar essa natureza. E vamos devagarinho na trilha para você não passar perrengue. Isso Vem aí. comigo para a gente fazer uma trilhinha mais leve para você ir ganhando gás aos pouquinhos. Com certeza. Beleza, obrigado pelo convite. Tamo junto, Matheus. Um pouquinho.